os bispos deram o tema reavivar o anúncio e o testemunho da palavra de Deus hoje. É preciso reavivar. Conhece as mamás aqui? Quando também uma lâmpada não acende, agora essas lâmpadas, a gente põe uma lâmpada que brilha. As mamás aqui, quando estavam cozinhando feijão, e o feijão não cozer, como chama esse feijão aqui? Estou perto desses aqui. Não viram nada, você fala aqui comigo. Quem quer falar? Dizer o feijão quando não coze, e como fica? Não coze, como fica? Já conhece o feijão quando não coze, tem ideia, né? Como chama? Quando não há fogo, o feijão, sabe que fala lá. Binti disakaiva dzaka mukashaisha kutidzira dzinofuwa Wakafua não dá um testemunho. Quando vem aqui na igreja de casaco bonito, camisa, gravata bonita, vestido bonito, muito bem, está a rezar aqui. Quando sai fora, já é outra pessoa. Assim que fomos nu. Nós não queremos essa igreja aqui. Pessoas como camaleão. Temos aqui camaleões aqui, né? Está aqui é outra pessoa, está lá fora é outra pessoa. Não podemos ser assim, os bispos não podemos ser assim. O dono dessa igreja foi coerente, foi consequente, foi determinante, chorou, não significa que não há problema. Possível, afasta este cálice, não por minha culpa, mas por tua, quero fazer a sua vontade. Porque ele sabia que ele é peregrino, não é dono deste mundo. Vem de Deus e voltará para Deus. E agora nós, quando voamos, voltamos ao quê? Mudamos de igreja, não é isso? E depois da solução, não há. Depois fica muito tempo, diz que quero reintegração. Todos os dias viram ao frente e dizem, quero reintegração. Onde você estava? Fica lá onde você estava. Fica lá onde você estava. Então os bispos disseram, com esse tema vamos reavivar a palavra de Deus. Nós temos que reavivar os nossos cristãos. Para que continuem, porque receberam o Espírito Santo. O que está a faltar? O que está a faltar? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. A melhor oração é amar. Temos que amar. Senão Jesus Cristo amou-nos até as últimas consequências, morrendo na cruz. E saibam, caríssimos irmãos, que Jesus, ao morrer na cruz, carregou nos seus ombros os pecados de cada um de nós aqui presentes. Os meus pecados. Então, esse orgulho que me leva a eu ir à igreja, à comunidade, eu ir à zona. Esse orgulho, eu sou seguidor de Jesus Cristo, morreu por mim, eu tenho que o amar. Por isso os bispos, nesta linha, ao realizar isso, descobriram quais são os fundamentos para poder reavivar este testemunho, este anúncio. Disseram, primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o centro da nossa vida. Ela é a origem e fonte de todas as coisas. Temos que revisitar a palavra de Deus. Como é que viviam os primeiros cristãos? Como é que viviam os apóstolos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus? Jesus disse, ide por todo o mundo. Nós estamos a ensinar. Há que ensinar pela palavra, também ensinamos pela atitude, o nosso comportamento, as nossas instituições, diversas onde estivermos. Realmente temos visto, quando acolhemos bem as pessoas, dizem, ei, aquele é santo, aquele é santo, aquele é bom, aquele é mau, aquele é má, aquele é boa. Por quê? Qual é o critério aqui de comparação? É Jesus Cristo. Acima de tudo, no meio das pessoas, Cristo.
vivo que morreu pelos nossos pecados. Então, a palavra de Deus, de onde vem isto? De onde vem isto? Não é das nossas tradições culturais, vem através da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus na minha vida. Aliás, todos nós somos produtos do anúncio da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando toca o coração, cria marcas profundas. Primeiro, a palavra de Deus tem que ser revitalizada, tem que ser centro na comunidade, na família. Alguns põem a palavra de Deus lá nos irmãos. Se eu querer provocar aqui, pode levantar. Quem tem Bíblia aqui em casa, amigo? Vamos ver, quero ver aqui, começar vocês que cantam. Sabe aqui? Olha, eu precisava ter Bíblia. Não custa nada. Responder, foram os cristãos que disseram, os bichos iluminados pelo Espírito Santo, que caminho é este? Fomos para Zimbábue, houve um projeto, foi feito e conseguiu-se Bíblias. E a Diocese de Chimoio conseguiu 4.000 Bíblias em português. Então eu disse, eu olhando para a pessoa, algum de vocês conhecem, porque comemos frango dele. Eu disse assim, Pilentude, você que tem uns carros que vão para Maputo, eu quero que essas 4.000 Bíblias apareçam aqui no Chimoio. Não há problema, seu pai. E ele trouxe. Os padres começaram a levar nas suas paróquias. E tem desafios, porque há zonas que não falam português. Mas também temos possibilidade de comprar, como vocês há um vizinho aqui no Zimbábue, Bíblia de Shona. Então, a palavra de Deus. Segundo, essa palavra de Deus deve ser dada. Jesus disse, e de ensinar na catequese. Viu-se que a nossa catequese, há pessoas, principalmente aqueles que foram batizados de pequeninos, não vão à catequese, porque meu filho, eu sou cristão, mas você não ensinou nada. Tem que ir à catequese para aprender a doutrina de Deus. Por isso, percebeu-se e continua a perceber aquilo que temos cristãos em Anufua. Porque a catequese não leva a pessoa para a nova vida, não muda a pessoa, não transforma, não toca o coração da pessoa. No passado, era uma semana com uma catequese intensiva, agora temos 3 anos do catecumenato. Mas depois disto, talvez também convosco. Cristãos que foram batizados aqui, além daqueles que estão fora, fazendo estudo, trabalho, esta igreja não podia encher. Diz lá o judeu, amor. Já perderam o sentido de vida, só é cristão, só de nome. Sou padre, sou católico, fui batizado quando era pequenino. O que você faz como cristão? Então a catequese é necessária, temos que restaurar a nossa catequese, uma catequese que leva a vida. Terceiro, então vimos também família. Família deve ser o espaço, o lugar do anúncio e testemunho da palavra de hoje. Porque encontramos famílias de costas viradas, saem da mesma casa, mas cada um leva o seu caminho para ir à igreja. Dormem no mesmo teto, não falam. O que está acontecendo? Esse dono aqui da igreja, que é Jesus Cristo, está a ver com braços abertos. Disse, pai, perdoe, não sabe o que faz. O saudoso Papa Francisco programou este ano 2024, de dezembro a 2026, e já termina em janeiro, na Epifania do Senhor, um tempo de jubilar, um tempo de reconhecimento, um tempo de renovação espiritual. Então vamos nos renovar. Há 25 anos, desde 2000 até agora, 2025, ver coisas boas que aconteceram na minha vida. Tenho que agradecer. Então, atacaram na família. Porque o futuro da família, dizia o Papa e perguntou, vós tendes uma dívida, né? Quer dizer, o futuro da igreja está em Moçambique, nossa diocese, que nós conhecemos aqui na zona de Manica. Estava aqui o falecido, o Frei Sequer, o Frei Chaves. Muitos passaram por aqui, vieram dos seus continentes. E agora, onde estão aqui? Não estão. E não, por causa dessa coisa não nascer, lá a Europa é um continente velho. E o Papa já dizia lá, devem nascer, deixe andar com cães. Eu quando estivemos lá, eu fui a Milão visitar lá um padre nosso que está a estudar. Depois da missa estava a dizer, o Papa está a recusar isso de andar com cães.
Então, de onde sairão esses padres? De onde sairão as irmãs? Serão nas famílias bem constituídas. Apesar de algumas famílias serem egoístas. Querem padres, mas não querem dar. Querem ser filho dos outros. Quando o Frei Tendai atrasa aqui, o Frei Jango atrasa, começa a reparar horas. Se fossem muitos padres, essa zona tão grande, não seria bem, não seria melhor? Seria. E a verdade é que Maninga já deram, estão dando dentro do normal, mas é preciso mais famílias. Então, temos que anunciar às nossas famílias, viver segundo a vontade de Deus. Que coloque a palavra, porque a família é a igreja doméstica. Assim como lá vocês aqui dizem as primeiras palavras dizem papá, mano, vovô, quem lhe ensina? Ela. Então a criança aprende lá, catequese lá em casa. As primeiras palavras, Pai Nosso, Ave Maria, cheia de graça, glória ao Pai. Agora os cristãos não querem, manda para a catequese, depois manda para o internado feminino das irmãs, para o internado para os padres, lá, diz lá vai ser educado lá. E nós tiramos a nossa responsabilidade. Então temos que reavivar o anúncio e o testemunho da palavra de Deus. Porque nós fomos enviados, viram hoje o Evangelho, ide por todo o mundo. Terceira ou quarta coisa, então foi visto a pastoral do dízimo. Pastoral do dízimo. Pastoral. Foram enviados, aqueles discípulos que foram enviados e foram fazendo comunidades. E hoje, Frei Tendai, queria que me lesse Atos dos Apóstolos 2, 4 a 45. Viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Graças. Então aqui já temos frutos. O anúncio da palavra de Deus está a produzir os efeitos positivos. Estão a aparecer os primeiros cristãos. Senhor Jesus Cristo. Como que era a vida, como que era animada essas primeiras comunidades? Era animado pelo espírito de partilha. Tudo quanto tinham, vendiam e punham em comum. E os apóstolos estavam ao serviço da palavra. Não se interessava nada por comer. Como vai ser? E as comunidades que serviam aos apóstolos. Então, a luz desse espírito que animou, senão hoje e agora nos convida para que também nós recuperemos esse espírito das primeiras comunidades cristãs. Não eram egoístas como atualmente. Muitos dos cristãos são egoístas. Pessoas cristãs generosos e generosas. Então vamos, não é facultativo. O dízimo não posso pagar. É uma obrigação. Essa obrigação passa necessariamente por causa da minha fé. Por isso costuma-se dizer que o dízimo é o sinal de gratidão, de agradecimento que me dá a força necessária para eu trabalhar. Obras valiosas na minha vida toda. A saúde que eu gozo, a paz que eu gozo, a prosperidade que eu tenho, graças a Deus. Por isso eu tenho que ter uma atitude de gratidão. Gratidão. É isso que está a nos dizer o Evangelho de hoje. E nós que temos feito isso. Costuma dizer, a Igreja Católica tem muito dinheiro. Até um muçulmano me disse um dia, a Igreja Católica tem muito dinheiro, sim. Eu já vi no banco aqui tem igreja. Essa narrativa de onde vem? Tem as origens. Porque aqueles primeiros missionários vieram aqui, quando chegaram aqui, isso era pobre, não estava no começo. Foram dizer às suas paróquias de origem, os seus familiares, nós estamos em Maninga em situações difíceis. O povo não tem possibilidade. Temos que investir neste povo. Então vieram os ajudas. Fizeram aquela missão aí.
a construção daquela missão de Jégua. Os padres trabalhavam lá, uva, aquelas lixeiras todas, era investimento. Porque pedir é humilhante. Uma pessoa deve ser ajudada e depois mudar. Só que dentro desta situação também houve sombras. A independência, o regime era outro, reduziu-se como reduziu-se, guerra, o povo não tinha tempo de ter machambas, e agora foi-se chorando sempre aos nossos irmãos. Então chegou o tempo de Cáritas. Cáritas. Eram os cristãos como nós a dizer, em Moçambique, na Diocese de Chimoio, a situação desse. Então os nossos irmãos lá se comoviam por causa do amor. E foram feitas aquelas ajudas. E a partir daquela ajuda trouxe-nos um estilo de vida muito complicado para nós. E continuamos, não tivemos uma passagem, ficamos só parados no espaço. Então o Papa diz, não, o futuro da igreja depende de vós. Evangelizar a Europa. Porque a Europa não é do passado, que era generosa, já não tem padres, não tem irmã. E a palavra de Deus não pode morrer. Então, é isso. O dízimo é visto como sinal de amor, sinal de agradecimento, sinal de fé. De fé. E ainda mais, se for a ler, continuar desse texto, há um que se chama Barnabé, tinha muitas machambas, tinha condomínios. Ele, quando se converteu, vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Por isso ele gozava de muita estima. Então, para ver o milagre que as primeiras comunidades tinham, o Espírito como trabalhava. Então hoje, por isso a razão desse tema, reavivar o anúncio, o testemunho da palavra de Deus. Para que a igreja possa continuar a ser uma igreja missionária. A realização do Sínodo dos Bispos, onde se definiu que a igreja é sinodal. O que quer dizer? A participação, primeiro participação de todos nós. Até inclusive, não sei, eu sou parte da catedral, eu não sei administrador. Quando trata-se de limpeza, pouca gente quer estar em um lugar limpo. Quando chega aí, começa a pegar se tem poeira ou não. Quem podia limpar? Nem aparece. Vamos participar na construir a igreja de Cristo. Vamos estar em comunhão. Jesus Cristo, ao morrer, uniu-nos ao Pai. Por isso que vocês, quando entraram aqui, estavam a fazer o sinal da cruz. Pela Santa Cruz, Deus livrou-me dos meus pecados. Fui colocado na família de Deus. E depois começa a dizer, missão. Eu fui batizado. O padre falou claramente no dia do vosso batismo, e vós recordais e sabeis, tal fato batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós respondemos, amém, é verdade. A ser sacerdote e a ser rei. Profeta, dar catequese, participar na construção da igreja de Cristo, em todos os aspectos da vida da igreja. Então, por isso, esses que viram que na primeira comunidade cristã, o espírito que eram vivido por eles, isso fez com que suscitou aqui no Chimoio, na nossa diocese. Em 2003, houve a segunda fase do sínodo diocesano. Dom Silota cantava igreja, por igreja, a igreja não é dos padres nem das irmãs. Eles participam, eles doaram a sua vida e vocês também no dia do vosso batismo. É por isso o Papa dizer assim, cada um de nós temos sacerdócio comum. Eu participo na construção desta igreja, é a minha igreja. Eu devo me
apaixonado por essa igreja, dando o melhor de mim mesmo, desinteressadamente na construção da igreja do Cristo, a exemplo do próprio Cristo. Por isso, chegado aqui, desde já, convido a todos vós, como zona de sede de Manica, mudarmos a nossa mentalidade de ser. Eu penso que lá tem pessoas dizimistas, um participa para sustentar o vosso clero aqui, mas tem que passar a perceber que essa igreja sou eu. Eu sou a missão. Agora sou os para ao mesmo tempo com os sinais vivos, vão ser padrinhos aqui. O que vão ensinar a esses? Jesus Cristo nos ensinou, deixou um tesouro, um depósito de fé. Vejam as comunidades, as primeiras comunidades, como se agiam, como se animavam. Então nós também, porque tinham certeza que elas são a presença viva de Jesus Cristo. Então todos nós somos a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristãos de Manica. Somos cristãos só de domingo. Depois me levou-me a viajar. Temos pessoas com virtude comprovadas. Cristãos. Só são cristãos no domingo só. Então o Papa, quando diz renovação espiritual, é isso. Uma das maneiras para nós termos indulgência plenária, temos de participar nas missas. Falaram aí no relatório que houve abertura jubilar aqui a nível da Vicaria Oeste. Entraram pela Porta Santa. Aquela entrada da Porta Santa estavam a dizer que nós queremos primeiro ser perdoados dos nossos pecados. Queremos nos renovar, queremos ser pessoas novas. E queremos nos converter. Participar na missa. Comungar. Chama a indulgência plenária. Aproveite, eu estava a dizer, gente de Manica não quer aproveitar essa indulgência que o Papa saudou. Mas não é para de catequese. Todos nós temos abrir lá do Vaticano, aonde sai, está a falar muito disso. Não vamos conseguir lutar contra o demônio enquanto não formos homens de oração, mulheres de oração. Então, queria deixar esse recado a todos nós aqui. Para a próxima vez eu vou passar aqui. Que cristão! Estão aqui, não estão a fazer nada. Estão em casa. Não sei se o costume, não sei. Aproveite essa oportunidade que a igreja nos dá neste tempo jubilar. Eu jubilo, graças a Deus, essa mamã, estou com ela desde há 25 anos, desde há 50 anos, me deu os filhos aqui, todos eles estudaram, alguns são irmãs, alguns são padres, todos esses. Dá graças a Deus, e um tempo, depois disso desaparece. Daqui a de sair mais de 25 anos, vamos ter oportunidade para isso. Então, a espiritualidade deste ano jubilar, vocês participaram, é o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.